Luísa Cambotê, eu sou Baralejanã e esse é o Cabula.org. E hoje nós vamos falar sobre Quizila. Será que o santo tem Quizila? Vamos dialogar? Salve a todos, que a semana de vocês tenha sido de grandes realizações. E na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas. Quizila. O que é isso e como ela funciona? Para vocês entenderem um pouco, existem três tipos de interdições. Existem interdições que são da pessoa, existem interdições do culto daquela divindade, daquele marramba, daquele bacuro, tá? E existem interdições relacionadas aos caminhos, aos destinos e às predisposições daquela pessoa. Vamos começar a destrinchar isso para vocês entenderem. E existem coisas que você não gosta de comer. Isso não tem nada a ver com a sua divindade, com a sua espiritualidade. Você não gosta. Um exemplo, eu não gosto de comer quiabo. Então eu evito comer o quiabo. A divindade é outra coisa. Existem questões que, dentro da ritualística daquela divindade, não são incorporadas. Por exemplo, Lembadile, que é uma divindade do culto do branco, onde todos os elementos do seu culto são relacionados ao branco, ela não deve ser utilizado o azeite de dendê. É uma interdição do culto de Lembadile. Isso não impede que os filhos de Lembadile comam comidas à base de dendê. A questão é, no momento em que elas forem realizar os rituais para Lembadile, elas devem evitar ingerir antes o dendê, não manusear o dendê durante o ritual de Lembadile. E existem as interdições ligadas ao seu destino, à sua predestinação, ao seu caminho. Isto é, alguns elementos te fortalecem ou te enfraquecem. E de acordo com esses elementos, é aconselhado que você evite consumir ou realizar. Então, a gente tem que começar a entender essas diferenças, tá? Existe o que eu não gosto, existem interdições do culto de uma divindade, existem elementos que podem me enfraquecer ou me fortalecer. E, no caso, se me enfraquece, devem ser evitadas. Por exemplo, eu não posso comer nenhum tipo de fruta cabaça. É uma interdição sua, relacionada à sua predestinação. A sua divindade ela pode ter referenciais associados à cabaça, mas você não pode consumir frutos ou frutas referentes à cabaça. Só para a gente conseguir começar a destrinchar um pouco melhor isso. Então, quando eu vou realizar algum ritual, eu tenho que ver quais são as interdições daquela ritualística. Por exemplo, nós temos uma divindade que é Bamburucema, ela gosta de pimenta, porém não se usa pimenta do reino preta. Então, quando eu vou preparar um acarajé, que é uma comida ritualística que a gente oferece a Bamburucema, eu não vou temperar esse acarajé com a pimenta do reino preta. Mas eu gosto de comer acarajé. Então, quando eu for fazer um acarajé para eu comer, eu vou preparar com pimenta do reino preto e vou comer. Eu não vou comer aquele acarajé na frente de Bamburucema, porque isso é uma ofensa a ela. Tendo em vista que, dentro da ritualística dela, este elemento não deve ser consumido. E existem as interdições, existem coisas e atos, e as quizilas elas não se referem somente à comida. Existem elementos, práticas, lugares que devem ser evitados, que podem te enfraquecer, e por isso é aconselhado você não ir. A gente se associa muito a quizila à comida, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, e não é bem assim. Existem alimentos que não podem ser consumidos por determinadas pessoas, porém para outras pessoas pode, entendeu? Por exemplo, existem pessoas que não podem frequentar hospitais, não podem ir a cemitério, não podem usar roupa suja, não pode usar uma roupa que esteja rasgada, não pode ficar em lugares escuros. Tem algumas interdições ligadas ao seu destino que você não pode mentir. Isso daí são as quizilas. No âmbito geral, a gente chama tudo de quizila, quer dizer, aquilo que vai criar uma indisposição espiritual ou orgânica em você. Existem quizilas que quando você infringe, você não percebe nada, você não passa mal, você não vai sentir enjoo, não vai sentir nada. Porém, conforme vai passando o tempo, você percebe que aquilo dali começa a surgir problemas na sua vida.
E como é que você vai conseguir identificar quais são as interdições da sua divindade e quais são as suas interdições? A gente verifica isso através da consulta ao oráculo, ao jogo de búzios. Ali a gente consegue identificar qual é a sua divindade e vai ser passado para você as interdições do culto da sua divindade. Olha, quando você for realizar o culto dessa divindade, você não deve consumir tais elementos um dia antes, não pode entrar tais elementos no culto, entendeu? E você possui tais interdições ligadas aos seus caminhos, para você prosperar, para você crescer, para você conseguir realizar, se sentir realizado, feliz, próspero. Você deve evitar determinadas coisas que estão ligadas tanto a alimentos, comportamentos, lugares, cores, é uma infinidade de coisas ligadas a você, são as suas interdições. A gente não pode misturar, eu sou filho de Lembá de Lê não pode consumir dendê, então eu também não vou consumir dendê. Não, você é uma coisa, você não é a divindade, você é filho desta divindade e você pode consumir. A não ser que nos seus caminhos, o Odu que rege os seus caminhos, tem alguma interdição relacionada ao dendê. Aí você vai ter essa interdição, assim como também a divindade tem a mesma interdição. Mas se os seus Odus não estiverem ligados ao caminho de Lembadilê, você é filho de Lembadilê, mas os seus Odus estão ligados a outro Odu, você vai poder consumir o dendê normalmente e não tem problema nenhum. Só para a gente conseguir entender o que é a Kizila e desmistificar esse conceito de que Kizila é comida. Porque a religião do povo de santo, as religiões afro-brasileiras não pode comer um monte de coisa. Não, gente, a questão é que a gente tem que começar a desmistificar. Existem alimentos que vão te fortalecer, existem alimentos que vão te enfraquecer. Se aquele determinado tipo de alimento ele te fortalece, você deve consumi-lo. Se ele representa a força da sua divindade, do seu Bakuro, e conforme você consome ele, você cria um canal de comunicação e fortalece a energia do seu Bakuro em você. Porém, se aquele elemento vai te enfraquecer por uma questão, mesmo sendo seu Bakuro, uma questão litúrgica dos seus caminhos, do seu destino, aquilo lhe enfraquece, você deve evitar. Então não tem aquela coisa, pessoas de Cafundegi, que é o nosso Bakuro, o nosso Mahamba associado à saúde, à cura. É uma oferenda muito comum a ele, é a pipoca, né? Fazemos a pipoca e oferecemos a ele, o milho de pipoca, né? Chamado de deburu. Eu não posso não posso comer da pipoca porque eu sou filho de Cafundegi. Se é a comida de Cafundegi e eu sou filho de Cafundegi, eu devo consumir sim a pipoca porque eu fortaleço a presença de Cafundegi em mim, né? O meu canal, o meu vínculo com Cafundegi fica mais fortalecido. Eu só não vou poder comer a pipoca caso o meu destino, o meu Odu, tem uma interdição. A pipoca me enfraquece. Aí sim eu vou evitar. Se a pipoca não está associada ao meu destino, não está associada ao meu Odu, o meu Odu, a minha predestinação, então eu posso comer a pipoca normalmente. Tá? Vamos começar a se associar. Existem Odus, né? Existem caminhos, predisposições, aonde você deve se evitar determinadas coisas, e aí está ligado à alimentação, vestimenta, lugares, comportamentos, pensamentos, atitudes, mudar um comportamento que você tem que vai te enfraquecer, ter comportamentos que te fortaleçam. Esse é um tipo de interdição. Existem as interdições sacerdotais e ritualísticas do culto de determinada divindade. Então, aquela divindade não consome dendê, a outra divindade não pode consumir o mel, existe uma divindade que não pode entrar bebida alcoólica, a outra pode colocar um pouco de bebida alcoólica, existem divindades que determinadas frutas não podem ser utilizadas, que aí eu vou respeitar a liturgia daquela divindade. Quando eu for realizar aquela liturgia, eu vou me atentar a esses elementos para não consumi-los antes e nem manusear eles durante o ritual daquela divindade. Baranejanã, por que eu não posso consumir esse elemento antes? Por um simples motivo, quando você consome, ele vai estar no seu organismo no momento que você for realizar essa liturgia. Então, por isso, deve-se evitar consumi-lo, tá? 24 horas, 48 horas antes de fazer aquele ritual. E existem as coisas que você não gosta, independente se o seu santo gosta ou se o seu Odu tem predisposição ou não referente àquilo, tá?
Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mandem comentários, curtam, compartilhem, levem o assunto para a família religiosa de vocês, compartilhem com eles, discutam essa questão sobre a Kizila, como é que funciona na família religiosa de vocês, tragam para a gente poder discutir, conversar, tá? Lembrando que vocês podem estar acompanhando também as nossas publicações no Facebook, podem estar entrando em contato conosco através do WhatsApp da casa. Tá? Temos o nosso site www.cabula.org e vamos tentando manter esse diálogo, esse contato. Toda quarta-feira, às 21 horas, a gente vai estar aqui trazendo um novo assunto para debater com vocês. Tá? E caso vocês desejam marcar uma consulta ao Jogo de Búzios para poder tirar as dúvidas de vocês e pegar as orientações que os bacuros têm, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp, com o pessoal que administra o nosso WhatsApp, que eles vão passar todas as informações para poder fazer esse agendamento comigo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até semana que vem, que a semana de vocês seja de grandes realizações. E não se esqueçam, intolerância se combate com conhecimento.